Oi? Oi? Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Nós temos aqui alguns avisos. Nós teremos nesse ano o culto da passagem de ano, do dia 31 para o dia 1º. Então toda a igreja está convidada, e se você tem já o seu testemunho de vitória, que Deus proporcionou a você ou a sua família, tenha liberdade de testemunhar. E também, se você quiser cantar um hino de adoração ao Senhor, também fique na liberdade. Os demais assuntos, procure o pastor Quintanilha para expressar a sua necessidade e também a sua inscrição. Já a partir do domingo que vem estarão abertas as inscrições, vocês procurem aí a liderança para que vocês possam dar os seus nomes aí e assim juntos podemos celebrar o culto, junto louvando a Deus por mais um ano que se finda e clamando a Ele as bênçãos para um ano que se inicia. Nós vamos estar orando em um pedido de oração para o José Ricardo, que sofreu um acidente e vai passar por uma cirurgia delicada amanhã. Eu gostaria que nós estivéssemos, além de estar orando agora por esta vida, você lembrar do José Ricardo, porque a graça de Deus possa abençoá-lo, curá-lo, restaurá-lo e abençoar também a equipe dos médicos que vão estar e todos os que vão estar envolvidos, né, nessa cirurgia. Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando o poder da oração através da igreja. Bondoso Pai, nós apresentamos a vida do José Ricardo diante de Ti. Nada foge do Teu controle, Jesus. Por isso, nesta hora, nós como igreja apresentamos esta vida diante do trono da Tua graça, crendo no Teu poder, crendo, Senhor, na Sua misericórdia, na Sua compaixão. Preserve essa vida, restaure, cure, conserte o que é necessário ser consertado, Senhor, capacite toda a equipe médica que vai estar envolvida nessa cirurgia, console e conforte os corações dos pais, dê a paz ao coração do José Ricardo, Senhor, para que ele possa confiar em Ti e ele possa segurar nas Tuas mãos, e o Senhor segurar nas Suas mãos, pois se assim ocorrer, Senhor, sabemos que longe de Ti, jamais ele ficará sozinho, Pai, e as Tuas mãos há de consolá-lo, de curá-lo e de fortalecê-lo na força do Senhor. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção, a bênção da vitória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Lembremos então de estar orando pela vida do José Ricardo. Esta noite eu gostaria de falar sobre vasos quebrados. E o texto é o mesmo que foi lido na abertura. E eu convido vocês novamente a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura da palavra. 18, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. As crianças, estão liberadas para as suas aulas, os seus professoras. Diz o texto: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro,
E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bondoso Pai, é a Tua palavra. A Tua palavra que devia fazer os nossos corações tremerem, fazer nossos joelhos tropeçarem, se dobrarem diante da Tua palavra, pois tudo vai passar, mas o Senhor diz que a Tua palavra vai permanecer. Que o Senhor possa nesta noite colocar temor e tremor em nossos corações, pois é pelo poder da Tua palavra, Senhor, que nós queremos estar falando ao coração de todos os nossos irmãos e aqueles que nos visitam também nesta noite. Tu conheces cada um e conhece a mim. Tu sabes. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso das Tuas ricas consolações para que possamos, na força do Senhor, como embaixador do Teu reino, poder levar esta mensagem. Capacita-me, Senhor, eu espero em Ti, confio em Ti. A minha dependência, Tu sabes no íntimo do meu coração que é o Senhor. Por isso eu peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Tem uma versão da Nova Bíblia Viva que diz assim, o verso 4: mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso, amassou novamente o barro. Nós não gostamos de ser amassados. Nós não gostamos de mexer muito das nossas intimidades. Nós não gostamos, não somos afeiçoados a permitir que o próprio Senhor mexa das nossas entranhas, lá no íntimo do nosso coração, do nosso ser. E esse exercício de se colocar na mão do Senhor, ele é doloroso. E por ser um processo doloroso, nós buscamos sempre saídas, buscamos sempre escapes em nossa mente, no nosso coração enganoso, nas nossas autojustificativas. Nós estamos sempre querendo escapar do tratamento da mão do Senhor. Essa semana eu estava vendo uma ministração de Billy Graham, lá da década de 80, eu acredito que foi até da década de 70. Ele estava falando sobre o tempo. Para nós o tempo, ele é muito limitado. A palavra de Deus nos compara como uma flor que de manhã brota, à tarde murcha e já se foi. E eu fiquei essa semana também, eu fui num velório de um pai, de um grande amigo, irmão em Cristo, que faleceu com 101 anos.
Raro um homem viver tantos anos assim, 101 anos. E na hora de sepultar, poucas pessoas no velório, o filho, o meu irmão, quis saber onde estava a mãe, que já havia falecido em 2016, quase 10 anos atrás. E ele não conseguia enxergar, mas a mãe estava num saquinho preto, escondidinho lá no fundo do túmulo. Isso é o que nós somos, o barro. Essa é a nossa estrutura, pó. O salmista no Salmo 103 diz que o Senhor conhece a minha, a sua estrutura e sabe que somos pó. O problema é nós nos conscientizarmos que somos pó. Colocando um homem no seu túmulo, com toda aquela sua carcaça, 101 anos de vida, e lá dentro, um saquinho do que sobrou da sua esposa. E assim é com todos nós. Foi assim com a minha mãe, junto com meu pai. Um saquinho. Isso é difícil o homem entender. Por isso que a Bíblia fala que o lugar mais sábio para nós irmos é no velório. Deve ser o lugar de maiores reflexões, inclusive e talvez principalmente para o crente. Participar de um velório. Porque para que esse homem de 101 anos não tem mais esperança. O que tem que ser feito cessou o seu tempo aqui entre os homens. E se há uma coisa comum entre nós, homens, crentes, ímpios, todos os homens, é tropeçarmos, não é verdade? Sempre tropeçamos, sempre erramos, sempre escorregamos, sempre estamos sujeitos a quedas, e essas quedas às vezes trazem rachaduras na nossa estrutura física. E é interessante que o profeta Jeremias estava embutido de uma grande missão de convencer o povo de Israel a se consertar com o Senhor. E aquele povo era de um coração duro, impermeável. E o profeta estava, eles não dão ouvido. E ele diz: desce lá na casa do oleiro, eu vou te mostrar que se esse povo se arrepender, e esta época o povo estava muito indolente. Vocês sabem que eu gosto muito de comparar os momentos de hoje pela história registrada através do povo de Israel, porque muitas vezes nós também nos comportamos com indolência diante das coisas do Senhor. Nos achamos que podemos avançar alguns sinais que a Bíblia diz que não pode. Aliás, Jesus disse que nós não devemos andar no caminho largo. Mas muitas vezes insistimos e queremos andar no caminho largo durante a semana e fazer de conta que estamos andando no caminho estreito aos domingos, quando chegamos à igreja. Isso é uma prática, mas é uma prática muito perigosa. Isaías diz que o Senhor colocou a salvação por muros e antemuros. E é nesse caminho estreito que o Senhor quer que a gente caminhe. E mesmo nesse caminho estreito, estamos sujeitos a quedas, a rachaduras na nossa carcaça. Estamos sujeitos a ferimentos graves às vezes. E é interessante que
Essas rachaduras podem se dar por algumas razões. O nosso irmão leu bastante Apocalipse, e uma das palavras de Jesus que ele pode causar essas rachaduras em nós, em nossa caminhada, está lá em Apocalipse capítulo 2. Porque abandonastes o primeiro amor. Peço gentileza de você fazer uma reflexão. Quando você começou a caminhada e como você está hoje? É o mesmo amor? É a mesma paixão? É o mesmo desejo de servir? É a mesma emoção? A palavra do Senhor mexe com as suas entranhas? Quando você lê, ou espero que você esteja lendo a palavra fala com você? Às vezes, irmãos, isso são sinais de que eu estou me afastando do primeiro amor. Eu não tenho mais o mesmo entusiasmo. Eu não tenho mais o desejo de orar. Parece que eu não creio mais no poder da oração. Isso são sinais que vão minando as nossas forças e até para crer eu tenho dificuldade. Crer na palavra, crer nas promessas do Senhor. Crer no poder da palavra do Senhor para nós. Mas a gente vai além. E isso está muito em voga hoje em dia, o abandono das obrigações morais. Princípios e valores que estamos deixando de ensinar aos nossos filhos. Além de estarmos quebrando esses valores e princípios, não respeitando, não cumprindo, nós ainda estamos errando a segunda vez, porque o nosso discurso fica vazio, então eu acabo nem ensinando mais meus filhos, meus netos de princípios e valores. Os comportamentos e posturas. 1 João fala que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Mas a impressão que temos é que os mandamentos são pesados para os nossos dias. Obedecer 100% a palavra é um fardo muito pesado. É um fardo doloroso às vezes. É interessante que a palavra do Senhor diz que Jesus aprendeu a ser obediente. Mas nós não queremos aprender a obedecer. Nós queremos ser tratados como netos, não como filhos. Vô mima mais, vô protege mais. Pelo menos eu faço assim com a minha neta. Mas nós queremos mais leveza nas nossas correções. Hoje nos fiamos na época da graça, não é verdade? Os valores e princípios morais parece que dá liberdade para nós, porque estamos vivendo a época da graça, de avançarmos os sinais, de não dar muita importância e devida obediência ao que está escrito na palavra. Estamos criticando, mas ao mesmo tempo parece que estamos em conluio com o mundo. Acertamos o que o mundo diz que é certo, mesmo sabendo que é errado. E aquilo que é errado, o mundo diz que é certo, e nós ao mesmo tempo, depende da ocasião, estamos concordando. Isso são sinais de vasos quebrados, de vasos trincados, de rachaduras sérias que precisamos ser curados.
E por estarmos vivendo na época da graça, nós vamos fazendo concessões a nós mesmos. A nossa carne, ao mundo e ao diabo. Vamos abrindo brechas. Vamos fazendo uma concessão ali, e de repente a rachadura está cada vez maior. Me veio agora na memória Neemias reconstruindo o muro de Jerusalém. Tem uma passagem no capítulo 4, se eu não me engano. Ele estava ali fazendo a varredura, ele olhou, tinha uma brecha, ele diz, ainda há muito lixo aí dentro. E eu de vez em quando falo para o Senhor, tem muito lixo aqui dentro. Eu preciso passar por uma limpeza completa. Mas vai além ainda, quando nós abandonamos os valores e princípios. Nós queremos seguir a Jesus, porém queremos dizer para Ele aonde ir, o que fazer e como fazer. Você já se pegou nessa situação? Você deseja tanto alguma coisa que você começa a dizer e ditar para o Senhor como que tem que ser. O resultado que você quer. Isso é sinais de vasos quebrados, de vasos trincados que precisam do conserto, que precisam do ajuste. O Senhor não precisa dos nossos conselhos, irmãos. Ele quer a nossa obediência. E é difícil obedecer, é difícil ser amassado. Uma das principais dificuldades do ser humano de obedecer é porque ele não gosta de se sujeitar. Agora, se nós nos sujeitamos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao soberano que cantamos aqui, que esperança há para nós? Que resultado final haverá para nós? Uma outra característica que nos acompanham em alguns vasos quebrados, e aqui eu estou tentando partilhar com os irmãos algumas das possibilidades que você pode se encontrar, porque eu me encontro em todos que eu estou falando com vocês. É descrer totalmente da autoridade do Senhor. Às vezes eu fico pensando, Senhor, como será se o Senhor entrasse na igreja hoje? Como seria o comportamento da igreja ao recepcioná-lo? Se Jesus viesse hoje como uma pessoa comum entrando aqui, e ele se revelasse o Senhor, você o reverenciaria? Você o receberia? Você se dobraria diante dele, da sua majestade? Eu fico fazendo essas perguntas para mim, porque estamos perdendo a reverência, irmãos. Que nós falamos alguns meses atrás sobre o respeitar a autoridade dos pais em casa. Esse meu amigo que perdeu seu pai, algumas vezes ele veio falando para mim, eu estou cansado, ele dá muito trabalho. Eu estou pensando em colocá-lo numa casa de repouso. Eu falava, pense bem, irmãos. Pense bem, meu irmão. Pense bem nisso. Será que a Bíblia concorda com isto? Será que essa autoridade que a Bíblia concede a você, essa autoridade de entregar seu pai? Isso vem vindo já há alguns anos. Este ano mesmo, algum tempo atrás, ele me procurou chorando, dizendo, obrigado por o senhor ter me falado isso. Todas as vezes. Porque eu cheguei muito próximo de colocar meu pai lá.
Mas graças a Deus, não foi necessário agora. Mas por que eu estou falando isso? Estamos perdendo o respeito da palavra. Irmãos, quantas vezes você já ouviu sermões? Quantas vezes você já ouviu ensinamentos bíblicos e por que tanta resistência em reverenciar Jesus como Senhor absoluto? Porque hoje nós estamos, como bem disse o pastor Daniel hoje de manhã, eu acho assim, eu penso assim. A minha opinião é essa, o que importa é o que eu penso. Isso é comportamento de vasos para a honra do Senhor? Será que nós nos encaixamos ao pensar desta forma, ao agir dessa forma, como vasos para a honra? Eu creio que não. Outra característica de perda da autoridade do Senhor é trocar a obediência por obras, a fé por obras, para compensar. Sabe aquela compensação? Precisamos estar atentos. Uma quarta característica que eu queria passar para os irmãos é o abandono do senso de dependência. Você depende do Senhor? Você tem essa convicção dentro do seu coração que nada vem para você se antes não for dado dos céus? Você tem essa gratidão no seu coração? Você tem essa consciência no seu coração? Vasos quebrados não retêm essa verdade. Vasos quebrados acham que podem ir na força do braço, na sua competência, essa área eu domino. Alguns anos atrás, a Haski estava aqui na Santa Luzia, nós mudamos lá para Floriano Peixoto e começamos a construção. E tinha uma conta para pagar na segunda-feira. O Senhor falou para mim, descansa, dependência. O sábio com esse dia aqui, quis agir. Aí eu falei para a Rosângela, aquela pessoa faz pão de casa, vamos fazer uns 6 pães de casa para vender, porque não tem dinheiro e nós, como é que faz? Eu estava na Renovada naquela época, acabou a escola dominical, eu armei a barraquinha lá, uma mesinha, e pus 6 pães de casa para vender. Para tentar fazer, para ajudar o Senhor, sabe, irmãos? Sabe aquela ideia de que sem mim o Senhor não faz a obra? Trocando obra por fé, ou fé por obra. Acabou a escola dominical, todo mundo foi embora, não vendeu nenhum. Uma irmã, para o Senhor me consolar, né? O jegue aqui, ela tinha andado 100 metros, ela voltou. Ela falou assim, o Senhor pediu para mim levar um pão. E eu voltei para casa com 5 pães. Pelo menos as crianças comeram no abrigo. Chegou na segunda-feira, 10h30 da manhã, bateu no portão. Você é o João? Falei, sou eu. O Senhor mandou entregar isso para você. Veio no envelopinho. A Quinta Igreja IPI, lá do Jaraguá, na época era aquela situação muito difícil, há muitos anos atrás, era realmente um lugar muito perigoso. É de lá que veio a oferta. O Senhor batendo na minha cara, você depende da minha graça. Estava lá,
o valor que a gente precisava para pagar aquela conta. Mas eu quis colaborar, sabe, irmãos? Ir à frente. E ali eu comecei a entender o que é dependência do Senhor. O que é aguardar o Senhor fazer por você. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar deitado, não, continuei trabalhando. E já vi muitos milagres do Senhor operar. Mas ali foi um ensinamento para a minha vida que eu estou partilhando com os irmãos. Uma oferta de uma igreja que era uma favela. E no domingo anterior eu estava de uma igreja que tinha talvez o maior poder aquisitivo da cidade de Bauru. O Senhor, Ele sabe cuidar de nós. Ele cuida de você. Você confia nessa dependência? Você confia nesses cuidados? Às vezes isso, quando nós estamos com rachaduras no coração, na alma, no espírito, adormecido ainda, nós não retemos certas verdades. Nós não conseguimos reter essas verdades. Elas fogem de nós. E o perigo maior, que lá em em João capítulo 14, Jesus fala que nós somos a vara enxertada na videira. E muitas vezes nós nos achamos a vara, a videira. Nós não somos mais vara, nos achamos a videira. Achamos que podemos, não precisamos mais do Senhor. A tecnologia nos dá uma ideia falsa de poder. A tecnologia vai arrumar solução para tudo. Mas para o coração e para a alma, nunca haverá outro remédio a não ser depender da graça de Jesus. Mas Jeremias, ele foi à casa do oleiro. E quem que é este oleiro? Ele tem total e completa competência para nos curar por inteiro. Não há limite para ele. Ele é 100% eficaz. Jesus é o Deus do impossível. Se você se acha impossível, Jesus tem solução para você. Se o seu problema é insolúvel, Jesus tem solução para o seu problema. Não há uma área. Eu gosto muito da carta, do autor da carta aos Hebreus, que diz que Ele é o nosso sumo sacerdote e que podemos confiar nele. Não há uma área na minha, na sua vida, das nossas vidas aqui, do mundo inteiro, que Ele não experimentou a tentação e venceu sem pecar. E Ele diz: seja ousado, procure o conserto, em ocasião oportuna você vai recebê-lo. São palavras que nos motivam, irmãos, porque Ele está sempre pronto para nos receber. E não há, a Bíblia é repleta de fatos, de curas da área física. Hoje nós vimos o exemplo do homem da mão ressequida. Quantos outros exemplos você lembra de curas físicas? Quantos exemplos você lembra de libertação espiritual? Quantos exemplos você vê de cura da alma? Este é o oleiro. Este é Jesus. Este é este que está dizendo a todos nós essa noite que Ele tem competência para nos restaurar.
Você confiaria nele esta restauração? Você já se entregou a ele para ser restaurado? Eu não estou falando de salvação, viu, irmãos? Eu estou falando de pessoas salvas que precisam ser restauradas. Pessoas salvas que precisam ser curadas. Pessoas salvas que necessitam de uma profunda restauração e regeneração. Pessoas salvas que precisam ser amassadas. Eu cresci numa cidade, acho que o Osmar também, em Barra Bonita tinha muito cerâmica. E tinha barro lá. E você pegava aquele barro e você mexia, batia. A prensa fazia as telhas, os tijolos. É isso que o Senhor quer fazer conosco nesta noite. Nos amassar para nos aperfeiçoar. O próprio Jeremias, se você voltar atrás aí, no 17:7, 17, ele diz que quer ser curado, ele quer ser restaurado. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Há alguns exemplos na palavra de Deus de homens que foram restaurados. O maior exemplo é Davi, o homem segundo o coração de Deus. É atribuído dos 150 salmos escritos na Bíblia, 73 a Davi. E este homem precisou ser restaurado. Quando ele precisou ser restaurado? No início da sua caminhada? Não. Quando Davi cometeu os seus mais graves pecados, e não foram banais: adultério, assassinato, e para encobrir os dois, uma hipocrisia, uma falsidade enorme. Se você estudar a vida de Davi, você vai ver que aproximadamente 10 anos ele precisou de tempo de ser restaurado por completo. A restauração às vezes demanda maior tempo para um, menor tempo para outros. Mas ele precisou passar e ser amassado pelo Senhor, o homem segundo o coração de Deus. Isso deve mexer conosco, irmãos, para nós reavaliarmos as nossas vidas. Como está o nosso barro? O tempo se aproxima. O tempo está sendo remido a cada dia. Até mesmo para os jovens, uma semana já se passou do domingo passado. Estamos ficando mais velhos. O tempo voa. Um dia chegará a nossa vez. E vamos nos manter no pedestal que nós não precisamos? Até quando vamos permanecer nesta letargia espiritual? Mas eu gostaria de partilhar um exemplo que talvez fale mais a nossa realidade, que é do apóstolo Pedro, que também hoje foi falado bastante do apóstolo Pedro, não é? Eu creio que o exemplo de restauração de Pedro é o que mais se aproxima para a nossa realidade hoje em dia. Eu gosto de um autor que diz que Pedro emitia cheques sem lastro, o famoso cheque sem fundo. Ele demonstrava muita confiança no Senhor, ele se vendia como um valente do Senhor. Não é assim? Não é assim que Pedro, Jesus falando: não, o filho do homem vai ser entregue. Mas, oh, Senhor, para. Eu morro contigo, mas não vai acontecer nada isso com você não. Eu estou aqui.
É o cheque sem lastro. Mostrava muita confiança, mostrava muita empáfia. E muitas vezes na nossa caminhada, para esconder as nossas rachaduras. Por isso que na nossa caminhada, para esconder as nossas rachaduras, nós estufamos o peito, mas lá dentro está vazio. No início, em 2002, houve um momento da transição na Betel, que parecia que muitas pessoas estavam como um balão de oxigênio, de gás, duro por fora, mas vazio por dentro. E como é difícil ser quebrado, irmãos. Como é difícil nós nos permitirmos ser quebrados. Como é difícil quando a casa cai. Como é difícil nós reconhecermos que não há mais como esconder, que necessitamos ser restaurados das rachaduras da caminhada da fé. E o apóstolo Pedro, ele tinha essas características, né? Se demonstrava seguro demais. Fica tranquilo, Jesus, eu estou aqui. Hoje em dia está cheio de crente que é conselheiro de Jesus. Você vai conversar com certas pessoas, a pessoa, ele é Deus aqui na terra, que sabe tudo. Não tem coração contrito nem quebrantado, mas se infla. Está inflado, está inchado. E o apóstolo Pedro é um grande exemplo para nós. Mas ele é um grande exemplo por quê? Vamos além. Passado pouco tempo, ele se mostrou covarde demais. Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Que isso, Jesus? Vou nada. Eu morro contigo. Eu estou aqui, a minha espada aqui, ó. Eu sou valente. E nós vimos hoje de manhã o pastor dizendo que dependendo das situações, das pressões que enfrentamos, nós recuamos. Nós flexibilizamos. Nos acovardamos. E com Pedro não foi diferente. A Bíblia fala que ele negou Jesus 3 vezes, de quinta-feira à noite até sexta de madrugada, ele negou Jesus 3 vezes. Mas nós devemos também aprender com o exemplo de Pedro nessa sua covardia. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E hoje de manhã também foi falado, você tem chorado? Porque quando nós somos amassados, dói. Você já passou por alguns tratamentos nas suas entranhas? Eu já passei, dói, machuca, humilha. Destrói o seu ego, destrona o eu. E eu penso que esse choro amargo de Pedro mexeu com as suas entranhas. Isso causou nele um amor tão grande, que após a ressurreição de Jesus, Jesus novamente comendo com os discípulos, ele diz: Pedro, tu me amas? 3 vezes
As 3 vezes que Pedro negou, Pedro foi restaurado dizendo: sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes você tem ouvido Jesus dizer para você se você o ama? Aliás, você já disse para o seu coração se ele ama Jesus? Você já disse para a sua alma que você ama Jesus? Você já pediu para o Espírito Santo que habita em você despertar o seu espírito a continuar vigilante e atento no amar ao Jesus? Restauração, irmão, envolve muitas áreas da nossa vida. E só o Senhor e você sabe qual área é mais urgente, qual área é mais necessária a ação do Senhor. Qual área é mais crítica? Qual área é mais urgente? O amassar do Senhor. Ao ponto de que a sombra de Pedro curou. Um homem covarde, presunçoso covarde, que se arrependeu, permitiu ser restaurado, ser tratado pelo amor do Senhor. A Bíblia fala que quando Pedro negou Jesus a 3ª vez, Jesus olhou para Pedro. Você já pediu, já refletiu nisso, irmãos? Você negando Jesus e Jesus olhando para você. Você já sentiu esse constrangimento? Essa vergonha? Gostaria de convidar os irmãos a fechar os olhos. Quando que a restauração tem início? Ela tem que partir de dentro do seu coração. Você tem que desejar. Eu já disse a vocês que o Espírito Santo jamais vai invadir a sua privacidade. Possa entrar. Você permite, João, que eu adentre o seu coração. Como eu disse, o profeta Jeremias experimentou. No verso capítulo 17 e 14, ele diz assim: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Que o Senhor possa ser sempre o meu louvor. Eu queria que você começasse nesta noite a perguntar ao seu coração se ele tem coragem de confessar. E como também nós aprendemos hoje de manhã, dando nome aos nossos pecados. E esta coragem é uma crescente tal que o Senhor vai colocar no seu coração que não vai deixar nenhum rastro de serpente nenhuma aí dentro. O Senhor faz a obra completa. Ele é o médico dos médicos. Ele é Senhor, Ele é totalmente poderoso. Porque se você permitir que Ele te amasse, Ele vai te remodelar. Como diz o texto aqui, Ele vai fazer como um vaso que lhe agrada, cheio do adorno do Espírito Santo.
Concluindo, eu queria apenas lembrar mais uma vez que esse mesmo oleiro que nós lemos o texto em Jeremias, há 600 anos antes de Cristo aconteceu esse fato, que o profeta foi convidado a ir à casa do oleiro. Hoje, o Senhor convida você a vir aqui à casa do Senhor. E o convite continua o mesmo. Está lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o mesmo Senhor que reitera o convite a você nesta noite. Se há solidão, se há frieza espiritual, eu não sei qual é a sua rachadura. Eu não sei se o seu relacionamento está ferido com o Senhor ou com alguém. Se você tem enfrentado muitas frustrações, está quase desistindo, o Senhor hoje, como oleiro, convida você a levantar o seu rosto, que Ele quer te dar a paz, Ele quer restaurar a sua vida. Sabe, irmãos, há muito tempo eu tenho esta mensagem no meu coração, mas eu precisava ser restaurado e preciso ser restaurado. E eu creio que o Senhor hoje confirma esta mensagem para nós. O Senhor é Deus. Ele cuida de você. Ele quer sarar a sua vida. Amém? Senhor Jesus, eu te louvo por ser o nosso oleiro. Eu te louvo porque as suas mãos são fortes. Seu braço é de proteção. O Senhor tem o poder. E eu espero que nesta noite possamos sair daqui já com o início desse novo tratamento na mão do Senhor. Cada um aqui tem as suas fragilidades. Cada um aqui pode ter rachaduras que necessitam do teu socorro, da sua urgência. E eu peço, ó Espírito Santo de Deus, opera. Despedaça o orgulho, tira toda a dureza do coração, porque o tempo se aproxima, o nosso tempo está acabando. Talvez amanhã seja tarde, mas é o tempo que se chama hoje, diz a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. O tempo que se chama hoje, eu peço, encoraja a mim e meus irmãos a se colocar na mão do oleiro. Eu peço por mim e por meus irmãos para que tenhamos um coração contrito e quebrantado, confiando que o Senhor é o único que pode perdoar os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do João, que tira o pecado dos meus irmãos. Nós cremos no poder da tua palavra. Eu creio no poder da tua palavra e peço a tua bênção sobre todos aqui e todos os lares representados. Assim eu oro pedindo a tua misericórdia, a tua compaixão em todos os nossos corações, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus nos fortaleça e continue nos fortalecendo na força do Senhor.
Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com você, o Consolador, aquele que restaura, aquele que faz novo e nova todas as coisas. Esteja com você hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana, no nome de Jesus.